Olha, ontem, quarta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, descartou o bloqueio total em São Paulo e anunciou a flexibilização heterogênea e regionalizada em todo o estado. A partir de 1º de junho, segunda-feira, algumas cidades estarão autorizadas a abrir estabelecimentos comerciais, como shoppings. Para falar mais sobre esse plano de flexibilização da quarentena, gentilmente nos atende a secretária de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo, Patrícia Ellen. Secretária, bom dia, bem-vinda à Jovem Pan, como vai? Bom dia, Tiago, Kalina e todos os ouvintes e internautas que estão acompanhando a Jovem Pan nessa manhã. Secretária, ontem eu acompanhei com detalhes a entrevista que foi concedida no Palácio dos Bandeirantes, uma entrevista longa, inclusive com a participação do prefeito. E de ontem para hoje, algumas reações de prefeitos da região metropolitana criticando essa medida, dizendo que essa medida deveria ter atingido mais cidades aqui na região metropolitana de São Paulo. Como é que a senhora rebate isso e de que forma vai ser feita essa abertura paulatina, atendendo a outras cidades aqui do entorno da capital também, secretária? Tiago, o questionamento é normal, todos têm direito de perguntar, de entender. A gente está exatamente fazendo uma transição muito importante agora de um plano que tinha uma classificação única para todo o estado para um plano que agora ele tem um olhar regionalizado. E esse olhar regionalizado, como tudo que fizemos até agora, é baseado em dados, é baseado na ciência e respeitando os critérios de saúde. Nós, para essa retomada consciente de uma forma regionalizada, estamos trabalhando com 2 critérios, com a evolução da epidemia e com a capacidade do sistema de saúde em cada região. E o recorte é por Diretoria Regional de Saúde. Isso é importante porque a forma de organizar o sistema de saúde é por diretoria regional e o vírus, ele não reconhece fronteiras entre municípios. Então, nós temos que trabalhar da forma que a gente exatamente faz a otimização do sistema de saúde para entender como é que é a capacidade disponível naquela região e a evolução da epidemia. A capacidade também a gente acompanha com 2 indicadores, ocupação de leitos de UTI e leitos de UTI a cada 100 mil habitantes. E a evolução da epidemia com 3 indicadores, a variação de novos casos, variação de internações e variação de óbitos. Os dados foram todos obtidos diretamente com fontes que foram trabalhadas exaustivamente nas últimas semanas, na verdade nos últimos 2 meses, né? Lembrando que o centro de contingência foi criado em março ainda, então nós estamos trabalhando duramente nesse processo de integração de dados. Anunciamos também há mais de um mês atrás a criação do CIMI, Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo, que tinha exatamente esse objetivo, integrar os dados. Agora nós estamos exatamente, cada secretário no governo hoje tem a responsabilidade de acompanhar uma região específica e hoje vai ser um dia intenso de diálogo, exatamente de entendimento, de alinhamento dos dados, de conhecimento do plano, para que todos possamos trabalhar juntos, né, nessa transição para esse novo modelo. Secretário, um ponto que eu queria falar com a senhora é o seguinte: claro que a senhora não é secretária da Educação, mas eu vi de ontem para hoje também a preocupação de alguns pais dizendo o seguinte: olha, com esta nova mudança, com esse afrouxamento, algumas pessoas, claro, vão ter que voltar a trabalhar nos seus lugares físicos. E muitos estão com crianças em casa e as escolas não vão reabrir. De que forma é possível fazer com que essa reabertura também abranja as escolas, porque muitos pais não têm com quem deixar as crianças? O secretário Rocieli tem liderado um esforço bastante amplo. Eu acompanho de uma forma indireta, porque nós temos as ETECs vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Centro Paula Souza, né? E também toda a coordenação com os reitores das nossas universidades estaduais. Obviamente, com o setor privado, tenho dialogado também através do setor de franchising, com escolas de ensino profissionalizante. Então, é um tema muito importante, nós entendemos. Há países e estados, inclusive, que quando começa essa flexibilização, separam o olhar da educação em algumas partes, o crítico mesmo para os pais poderem trabalhar tipicamente a educação infantil, e esse trabalho está sendo feito agora pelo secretário Rocieli, por isso que educação, se vocês notarem, está a ser definido, porque é um tema complexo, esse diálogo está acontecendo e as recomendações do Estado devem sair na próxima semana ou nas próximas 2 semanas. Secretária, quem faz a pergunta agora para a senhora é o Zé Maria Trindade, que está em Brasília. Zé Maria. Nós estamos aqui, secretária, num passo seguinte.
Me refiro ao Distrito Federal, né? Ontem os shoppings já foram abertos, com cuidados, medindo temperatura, usando máscara, número limitado, a praça de alimentação sem o funcionamento de consumir no local, né? E já foram abertos aqui os comércios de rua e tal, e faltam alguns setores. As escolas serão reabertas, mas academias, salão de beleza, a área de arte, né, cinemas e teatros e shows e tal, vão ficar por último. Então, nós já estamos aqui num passo seguinte. Mas o que eu noto, a diferença aí em São Paulo, é de que, atualmente, o pensamento sobre esta contenção é de definir cidade por cidade, diante da sua complexidade e suas características. Eu diria que em São Paulo, cidade, também bairro a bairro. O que está faltando para esta definição, que me parece óbvia? Olá, Zé Maria, obrigada pela pergunta. Então, vamos lá. No estado de São Paulo, a divisão é por Diretoria Regional de Saúde. Nós temos aqui 17 regiões representadas nesse nosso plano atual. Por isso que nós temos já a primeira classificação de cada uma das regiões. Isso está preparado, mas é importante a gente lembrar algumas coisas. São Paulo já reduziu bastante a participação no total do Brasil com relação aos casos confirmados, mas nós ainda estamos numa epidemia, num momento bastante preocupante, né? Então, nós temos que fazer essa abertura de uma forma responsável. O nome retomada consciente, ele remete exatamente a esse desafio. Lembrando que São Paulo também tem a maior concentração de habitantes do nosso país, com uma densidade muito grande. E a gente viu que as cidades que têm um adensamento muito grande são as que hoje têm uma taxa de transmissão mais elevada. É o que nós estamos vendo, por exemplo, acontecendo no Rio de Janeiro, em Salvador. Aqui, no nosso caso, a boa notícia que nos deu esse conforto para iniciar um processo de flexibilização foi que a taxa de transmissão em algumas regiões, e principalmente aqui no contexto da capital, começou a reduzir, né? Então, tem um conceito que é o RT, que é o conceito mais técnico de taxa de transmissão. A gente utiliza aqui os indicadores de internações e casos, mas o RT de São Paulo, ele está em torno de 1. Isso é importante porque em nenhum lugar do mundo uma abertura começou a ser realizada sem esse consenso com relação à taxa de transmissão, porque aí você abre e perde o controle do vírus e tem que fechar novamente na sequência. É esse cuidado que nós estamos tomando e também estarmos preparados, porque se for necessário voltar a restringir, nós não podemos, né, dar sorte para o azar aqui com esse vírus, não podemos de forma nenhuma perder todo o esforço, todo o trabalho que já foi feito, né? Então, por isso, esse cuidado está sendo feito. Com relação ao olhar bairro a bairro, isso vai ser feito pelos prefeitos. Nesse modelo de flexibilização, há uma delegação importante de autonomia aos prefeitos quando eles saem da fase 1 para a fase 2. A fase 1 é de alerta máximo, a fase 2 é a fase de controle, a fase laranja. A partir dessa etapa, são os prefeitos que fazem toda essa pactualização dos protocolos com os setores e fazem essa definição da abertura bairro a bairro. Secretária Patrícia Ellen, agora a pergunta de Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, secretária. Eu queria ter uma ideia se você já tem noção do tamanho do tombo na economia por conta dessas medidas que foram tomadas até aqui e da própria pandemia. Então, as medidas que foram tomadas até aqui, Rodrigo, nos ajudaram a reduzir esse tombo, né? Acho que ficou bem claro ontem que, inclusive, nós salvamos 65 mil vidas nesse processo com o esforço de toda a população e poderíamos ter um cenário hoje que, se não houvesse isolamento social, com quase 1 milhão de casos no estado de São Paulo. Isso significaria que nosso sistema de saúde não teria como tratar as pessoas e nós estaríamos aqui numa situação de caos. São Paulo, sendo o epicentro, nunca deixou de atender uma pessoa que precisou de atendimento. Isso é uma vitória conquistada com o esforço de todos. Lembrando que a gente fez comparações de países bem parecidos, que tomaram decisões diferentes e chegaram a caminhos bem diferentes. Um exemplo aqui é o caso da Suécia e da Dinamarca. A Suécia não praticou quarentena, a Dinamarca sim.
A Suécia hoje é um dos países na Europa que, apesar de desenvolvido, tem a maior taxa de letalidade. A Dinamarca não, com relação à doença. E o tombo econômico foi parecido entre os dois. A redução de consumo da Dinamarca foi entre 27% e 29%, e da Suécia entre 24% e 25%. Super parecido porque nós temos dito recorrentemente, o governador João Dória também, que o nosso desafio aqui para a retomada econômica não é a quarentena, mas sim o Covid-19. Com relação ao impacto do Covid-19 na economia, o secretário Henrique Meirelles divulgou as projeções aqui da Fazenda. Nossa expectativa é de ter uma retração do PIB aqui entre 5,5% e pode chegar até 7%, né? Existem algumas projeções sendo realizadas aí diariamente, a oficial hoje é de 5,5% de retração, e eu aqui do meu lado do desenvolvimento econômico, com uma preocupação muito grande com relação a empregos e a proteção dos nossos empreendedores. Então, além de mensurarmos o tamanho da retração, mais importante do que isso agora é o trabalho que nós estamos fazendo para organizar essa retomada, para que São Paulo seja referência não somente no Brasil, mas para o mundo de retomada econômica pós-pandemia. Secretária de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, mais uma vez, secretária, obrigado por nos atender, bom trabalho e até a próxima. Muito obrigada a todos vocês, um bom dia a todos.